Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Leiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do fundo RZTR11, é o RISA Terrax, fundo agro. Então fique conosco que você saber informações sobre esse fundo. A gente não fala há muito tempo aqui no canal, né? Então vamos atualizar o que está acontecendo aí no fundo, tá? E se você gosta então desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF Infra, é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, não perca tempo, tá? Ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente a ensinar essas informações pelo YouTube. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como no link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá. Vamos lá então, relatório de abril do Risa Terrax. Então, fundo que aí soltou o relatório recentemente, né? Relatório de abril. A gente vai ver aqui qual foi a performance em relação também ao seu portfólio, né? A distribuição aí do fundo, né? Como é que foi? Então, para quem não conhece o fundo, né? Então tem aqui a questão dos objetivos, né? Fundo que aí investe em terras agrícolas e tem três diferentes estratégias, né? Tem essas estratégias Sale Leasing Back, Buy to Lease e Land Equity. São as três estratégias aí das aquisições que o fundo faz, né? E aí faz a questão ali dos arrendamentos, né, da valorização do imóvel, da terra, através da compra e da venda dessas propriedades. Tá? Então o fundo investe no Brasil, né, e os principais grãos aqui, né, fibras aí cultivadas no Brasil, né, milho, soja, algodão, são as regiões que o fundo acaba atuando. A gestão é da Risa Asset Management, tem outros fundos, FIAGos também aí dentro da sua gestão, né, administrado pelo Banco Genial. Não tem taxa, não tem consultoria imobiliária, que na verdade é a gestão aqui, né? Um chama de consultor imobiliário, outro chama de gestão imobiliária. Então, esse não tem o consultor imobiliário, né? Só a gestão que atua. Início das atividades foi lá em outubro de 2020. Então, o fundo aí partindo para o seu terceiro ano, né? Terceiro ano de mercado aí. E o prazo de duração é determinado, né? O fundo aí com prazo de duração a Deus dará, né? Os contratos são bem esticados, né? 2030, 2032, 2029, né? Então, em média, aí, um pouco mais de 8 anos de contrato. E investidores em geral, público-alvo, RZTR11 é o código de negociação na Bolsa de Valores, já fez duas emissões, na verdade, apenas duas emissões, né? O fundo, desde que ficou abaixo do valor patrimonial, também nunca mais fez emissão. Então, ele fez emissão ali em 2021, se eu não me engano. Tem mais de 11 milhões de cotas emitidas e tem uma taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano. Também prevê aqui uma taxa de performance, que também é paga, né? 20% do que excedeu o CDI mais 2%. É o que o fundo aí então, apropria dentro dos seus resultados, caso a performance seja atingida. Bom, aqui a gente verifica alguns números de abril. Então, 12,67% é o dividend yield anualizado. Mais de 56 mil hectares de área. Se fosse área bruta locável, né, dentro do imóvel do fundo de tijolo, é a área total aí que o fundo tem em relação às propriedades. R$ 85,07 foi o que fechou abril. Está atualmente sendo negociado ali a R$ 86 aproximadamente. E o último dividendo, né, o fundo pagando aí praticamente 1% de dividendo no mês de abril. O fundo atualmente tem 14 ativos, né? E o valor patrimonial dele está 95,37. Então aí em torno de 10% descontado em relação à sua cota, ao seu valor patrimonial, né? 100% dos contratos são de arrendamento rural. O fundo atualmente tem quase 87 mil investidores na sua base, né? Eu já fui investidor do Risa Terrax em 2021, me desfiz do fundo, né? Antes dessa queda maior, então eu tive ali praticamente fiquei no 0 a 0, não tive prejuízo. Eu encontrei uma outra oportunidade de mercado e acabei optando em vender o Risa Terrax, tá? Mas é um fundo interessante para quem quer investir no agro, né? Tem uma estratégia bem diferenciada dos FIAGos, que a maioria dos FIAGos são FIAGos de crédito, como se fossem fundos de CRI, né? Diferentemente aqui do Risa Terrax. Prazo médio dos contratos atualmente está em média de 8 anos, né? Taxa de percentual de arrendamento, né? Taxa de arrendamento médio dos contratos 12,10. Então, praticamente é o retorno, né? Como se fosse o cap rate, né? Ali dos investimentos.
E a liquidez média diária no mercado secundário está em torno de 2 milhões de reais. Então o fundo tem até uma liquidez aí interessante no mercado. Aqui é o panorama, né, do mercado. E eu não vou entrar nos pormenores aqui, né, em relação às culturas aqui que o fundo praticamente investe. Né? O fundo que fala aqui que fechou, abriu com valorização de 3,5%, né, e o Ibovespa apresentou uma alta também de 2,5%. E a taxa Selic manteve-se a 13,75%, são os principais percentuais em relação ao mercado, né? O ano de 2023 ele fala que tem se mostrado um pouco tímido e os fundos não têm feito ofertas realmente, poucas ofertas aí que a gente tem visto, porque também muitos ali muito abaixo, né, do valor patrimonial, muito descontado no mercado, e acaba que eles optam aí por não fazer essas emissões. E ele fala aqui sobre o cenário macroeconômico desafiador, tem as altas taxas de juros, né, as inadimplências que a gente tem visto nos fundos, né, principalmente fundos de crédito. Então, eventos de crédito têm acontecido aí, tem feito com que muitos fundos aí tenham recebido muitas quedas relativas ao mercado. Em relação às culturas que o fundo acaba tendo ali, as terras, e as terras são, tem ali a questão dos plantios, né? A gente verifica aqui como destaque, né? Ouvindo os gráficos, diretamente nos gráficos, há uma queda, né? Uma queda no preço de mercado dessas culturas, e principalmente aqui no ano, nesses últimos 12 meses, né? Verifica uma queda em relação ao indicador aqui da soja, por exemplo, o preço da soja caindo, né? A gente verifica também no milho, também da mesma forma, tendo uma queda mais acentuada aqui em 2023, também o algodão também caindo lá desde o início de 2022 também o preço do algodão. Então, verifica que a preço de mercado, os preços têm se aproximado mais ali ao período pré-pandemia, né? E também alguns eventos climáticos que aconteceram em 21 e 22 que prejudicou a safra de alguma dessas culturas aí, fazendo com que, né, a oferta fosse menor para o mercado, então o preço acaba aumentando, né, por conta disso, né? Então por isso aqui a gente verifica nesse cenário de incerteza em relação à parte climática, a parte também ali da pandemia, né? Os preços aumentaram no mercado e agora os preços se aproximando mais ali ao praticado no final de 2019, ali, por exemplo. Bom, aqui em relação à DRE do fundo, né, ele fala aqui que ele pratica ali, informa a DRE semestralmente, né, era até meio estranho, né, no início, inclusive do RZTR11, eles nem apresentavam essa DRE, depois passaram a apresentar de forma semestral. Ele fala aqui que distribui então 85 centavos de distribuição de proventos, né, 85 centavos, dividend yield de 1%, e o fundo acabou variando de R$ 83,91 no início, né, no final de março, né, último dia útil de março, para o último dia útil de abril, R$ 85,07, uma valorização de 1,40%. Então, ele fala que ele pratica aqui a DRE semestral porque a maioria dos pagamentos dos arrendamentos são feitas de forma antecipada, em parcela única, que acaba sendo anual, ou em duas parcelas, no caso semestrais. Tá? Então o fundo apresenta aqui de forma semestral as parcelas, né? A gente verifica aqui em relação aos valores dos arrendamentos, a valorização imobiliária também está destacada aqui também, e a receita financeira também destacada aqui dentro dos valores. A gente verifica aumento dos valores, principalmente a partir do segundo semestre de 2021, provavelmente por conta de algumas aquisições que o fundo fez lá nesse período após a segunda emissão de cotas do fundo. E o total de despesas, a gente verifica que o fundo tem ali as previsões de taxa de performance, né? São valores bem acentuados e desde o início já pagou quase 12 milhões de reais de taxa de performance. E o fundo, então, no resultado semestral, distribuiu aí no final de semestre de 2022 78 milhões e meio de reais, foi um resultado de R$ 7,11 por cota, que foi pior do que o primeiro semestre de 2022, né? Mas melhor do que os semestres anteriores aqui, desde o início do fundo. Tá? O rendimento distribuído por cota foi praticamente ali, o resultado auferido pelo fundo. Tá? O fundo distribuiu 100% dos resultados
no segundo semestre de 2022 e no primeiro distribuiu até mais, 103% dos resultados, então queimando um pouco de caixa. Bom, mais para baixo, a gente verifica aqui também esse gráfico interessante, né? Se você, por exemplo, tivesse adquirido o fundo lá no IPO e reinvestido os dividendos advindos dessa cota, né? Da cota que você adquiriu, ela já estaria valendo ali em torno de R$134. Então, praticamente é o valor da cota, mais ali os reinvestimentos por conta dos resultados. Isso se você tivesse investido pelo CDI, teria ali líquido de imposto de renda, já que isso aqui também é líquido de imposto de renda, teria recebido em torno de 119,44, o Risa Terrax tendo uma valorização melhor aí do que a taxa DI. Aqui é no resumo ali da rentabilidade do fundo. Março encerrou ali a 83,91, como a gente já comentou, fechou a 85,7. O valor da cota patrimonial não teve alterações e o fundo distribuiu proventos iguais nesses 2 meses, né? Percentuais aqui foram diferentes porque o valor de mercado estava diferente também. E também a gente verifica aqui também do retorno, né? O fundo teve aí em abril um retorno total de 1,40%. E no acumulado de 2023, menos 12,49%. Então está bem negativo ainda, né? Em 2023 em relação à rentabilidade, o retorno bruto total. E o CDI nesse período está em 4,20%. Então, teoricamente, né, como não tem aqui, a gente verifica lá as taxas de performance, né, elencadas ali. A gente verifica que o retorno total em 2022 foi de 13,77% e o CDI foi de 12,39%. Então, seria CDI mais 2%, por isso que é confuso, né, o fundo não expor a esses cálculos da taxa de performance que a gente muitas das vezes não consegue entender pelos próprios números que eles colocam aqui para a gente. Então, enfim, segue esse problema aí dos fundos, né, em relação a clareza em relação à taxa de performance. O posicionamento atual do fundo hoje está com 96% dos seus ativos alocados nos ativos-alvo. Em relação às estratégias do fundo, há um estudo aqui bem interessante do fundo, né, em relação às estratégias, a estratégia Selizenbeck e Beutelise, né? Então, a gente verifica aqui que dentro dessa estratégia Selizenbeck há necessidade do produtor na geração de liquidez, então ele acaba vendendo a terra para o fundo, né, numa compra descontada, né, e fazendo um contrato de arrendamento, ou seja, sendo praticamente um locatário do fundo. Né. Ele vende a própria terra e se torna locatário, porém, e começa a pagar o arrendamento ou aluguel dessa terra para o Risa Terrax, mas com opção de recompra a valor que ele vendeu, tá? Então não tem valorização da terra nesse tipo aqui de operação, onde o produtor vende a terra para o fundo, se torna arrendamento, depois tem uma opção de recompra. Esse no Selizenbeck. No Beutelise acaba tendo aqui seus riscos. Depois você baixa o relatório para entender um pouquinho mais, né? A gente não tem tempo aqui dentro do vídeo, mas entenda aqui os riscos dessa operação, né? Riscos ali em relação ao mercado, a aumento da taxa de juros, por exemplo, já que o fundo você não aplica a valorização do imóvel ali na opção de recompra do produtor, né? E acaba que o fundo acaba recebendo antecipado, é um mitigador de risco, ele acaba recebendo antecipado antes da safra, né? E esse pagamento antecipado, o fundo gira ali a papéis valorizando e corrigidos pelo CDI, né, pela taxa DI, e acaba tendo uma valorização do próprio arrendamento que é recebido antecipadamente. Então, acaba fazendo esse giro, né, e valorizando mais ali o arrendamento recebido de forma antecipada. No Beutelise, o fundo, inclusive, pode... A única diferença que eu vi aqui, né, há também o pagamento da terra, né, ao Risa Terrax, né, e um contrato de arrendamento com o produtor. E a venda da terra, inclusive, pode ser feita por um agente externo, né? Pode ser dentro da operação, a venda da terra pode ser por outro, não está envolvido posteriormente em um contrato de arrendamento. Né? Então há o pagamento do arrendamento e a venda da terra que é feita também por opção de compra do produtor.
E o fundo também tem uma operação dentro do seu portfólio, que é a estratégia Land Equity, que vai acabar sendo, quando vai acabar migrando mais para essa operação Land Equity, né, onde tem nessa operação também a possibilidade, depois da compra da terra, do arrendamento, mas também ela também tem a questão na venda da terra pela também repassar a valorização obtida no período, né, onde o fundo, desde o período que ele adquiriu a terra, e essa valorização do ativo ou desvalorização, né, também é repassada no momento da venda. A diferença em relação às estratégias anteriores. Então, depois baixa o relatório, você dá uma lida mais detalhada, né? Tentei aqui sintetizar. E o fundo atualmente tem 14 propriedades, né? Apenas uma nessa operação de estratégica de Land Equity. O restante é tudo na operação Sell Leasing Back ou Buy to Lease, todas ali praticamente dentro da cultura soja, milho e algodão. Uma outra aqui com cana de açúcar, né? Mas a maioria soja, milho e algodão é a principal cultura aí das terras do Risa Terrax. Ok, então esse é o relatório gerencial do Risa Terrax, a gente se atualizando aí, né, do que o Risa Terrax faz, quais são os resultados do fundo. É um fundo interessante para quem quer investir no agro e não quer investir através de FIAGROS, que a maioria são de créditos. Tem aí os agros, né, os FIIs agros, que investem em terras considerada aí, vamos equiparar um fundo de tijolo. Esse aqui é um fundo de agro, de terras mesmo, né, não de crédito. Ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe com a gente se você é cotista do Risa Terrax. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.